Bom dia, crianças, a paz do Senhor. Espero que vocês estejam bem aí em casa, brincando, se divertindo, mas que estejam obedientes também. Nós vamos começar a nossa escola dominical. Vamos orar? Senhor nosso Deus, Pai querido, graças te damos, ó Deus, por mais um dia que o Senhor nos permitiu, ó Deus. Senhor, te agradecemos pelas bênçãos que o Senhor já tem nos dado, ó Deus, por ter guardado as nossas vidas, estar nos abençoando a cada dia, Pai. Senhor, eu entrego nas tuas mãos, ó Deus, a minha vida, a vida de cada criança, ó Deus, a vida dos professores da escola dominical. Senhor, esteja nos abençoando, nos orientando na tua palavra, ó Deus. Pai, guarda a vida das crianças, abre o entendimento delas para a tua palavra, Senhor, que possa ser guardado no seu coração, ó Deus. Em nome de Jesus é o que eu te agradeço. Amém. Bom, crianças, hoje nós vamos começar uma viagem. Uma viagem com Moisés, tá? Vamos fazer uma sequência de histórias contando esta viagem. Há muito tempo atrás, Deus prometeu a Abraão uma família muito grande e que ele estaria indo para uma terra. Então, Deus prometeu uma família muito grande para Abraão. Muito tempo se passou e o povo estava no Egito. Estava como escravo naquela terra. Então Deus mandou a Moisés para tirar aquele povo de lá, para libertar o povo. Então, de uma forma assim incrível, Deus abriu o mar vermelho e aquele povo passou pelo meio do mar. Terra seca, as águas não tocaram naquele povo que estava passando pelo meio do mar. E eles chegaram do outro lado. E a viagem não ia ser fácil, ia ser uma viagem difícil. E Deus ia permitir que aquele povo passasse por algumas dificuldades. E eles estavam indo em direção à terra de Canaã, a terra prometida, que Deus havia prometido para aquele povo. Depois que os israelitas passaram pelo Mar Vermelho, eles estavam caminhando já uns 3 dias e eles estavam com muita sede. Eles estavam com muita sede, já caminhavam há bastante tempo. E eles chegaram a um lugar chamado Mara. E quando eles chegaram lá, eles viram águas. Só que eles não puderam estar bebendo daquelas águas, porque elas estavam amargas. E aquele povo, com tanta sede que eles estavam, eles começaram a reclamar. Ficaram reclamando com Moisés. Por que nos tirou do Egito? Por que estamos aqui para morrer de sede nesse deserto? Mas Moisés, ele não se desesperou. Ele chamou a Deus, ele clamou a Deus. E Deus mostrou para ele um pedaço de madeira. Então Moisés pegou aquela madeira e jogou naquela água. E a água ficou boa. Ficou boa e doce para que eles pudessem estar bebendo e matando a sua sede. Viram, crianças? Deus supriu a necessidade daquele povo. Eles estavam reclamando, mas Deus já tinha prometido para eles que em todo o tempo Deus estaria com ele diante deles naquele caminho, naquela viagem que eles iam fazer. E depois que eles saíram de Mara, eles foram para Elim. E os israelitas saíram de Elim e foram para o deserto de Sim. Eles estavam com fome. E de novo aquele povo começou a reclamar. Eles não tinham aprendido nada. Da outra vez estavam com sede, reclamaram, Moisés orou a Deus e Deus supriu a necessidade deles enviando uma água boa. E agora eles estavam com fome, estavam reclamando de novo. Mas Moisés novamente foi e chamou a Deus, clamou a Deus para que pudesse providenciar alguma coisa para eles. E Deus falou para eles que iria mandar carne para eles. E mais tarde, no final da tarde, veio um bando de codornas, que eram pequenas aves. E elas vinham e paravam naquele arraial, naquele acampamento onde eles estavam. E o povo pôde pegar aquelas aves pequenas, aquelas codornas, e podiam se alimentar daquelas aves, daquela carne. E mais uma vez, Deus ensinou uma lição para aquele povo, que eles não precisavam ficar reclamando, que Deus ia suprir as necessidades deles. E eles começaram a reclamar. Então Deus falou assim: eu vou mandar pela manhã o maná. O maná, ele era como se fossem umas sementes amareladas, mas ele tinha um sabor doce. E Deus ia mandar o maná para aquele povo. Então, toda manhã, caía do céu aquele maná.
E com aquele maná eles poderiam recolher somente uma porção para aquele dia. Eles não podiam guardar para o dia seguinte. Moisés tinha orientado aquele povo, conforme Deus tinha mandado, que a porção que eles tinham que recolher naquele chão, era somente a porção que desse para a família deles. Se fosse 3 na casa, se fosse 4 na casa, eles tinham que recolher só a quantidade que desse para eles se alimentar naquele dia. Eles não podiam guardar para o dia seguinte. E o povo fez assim, aquele maná, ele podia ser feito pão, bolo, e ele tinha um sabor doce. E as famílias começaram a recolher. Só que tinham algumas famílias, algumas pessoas que não ouviram o que Moisés disse, que não obedeceram o que Moisés disse. E eles recolheram um pouco mais para o dia seguinte. Foi essa a ordem que Moisés deu? Moisés disse que podia recolher o quanto quisesse, que fosse para guardar para meses ou semanas? Não foi. Moisés disse que era para recolher somente aquilo que fosse para aquele dia, porque no dia seguinte teria mais. E o povo não fez assim. Algumas pessoas não obedeceram e recolheram um pouco mais. Sabe o que aconteceu? Aquele maná que eles recolheram e guardaram para o dia seguinte ficou cheio de bicho, não podia comer e cheirava mal. Tiveram que jogar fora, não podia usar. Adiantou eles guardarem? Não obedeceram. E aquele maná que restava no chão, fora do acampamento, ele se derretia com o sol, não dava para recolher também. O que Deus queria ensinar aquele povo? Que todos os dias Deus estaria com eles, suprindo as necessidades deles. Que eles tinham que confiar em Deus a cada dia. Era o que Deus queria ensinar para aquele povo. Depois, o povo saiu do deserto de Sim e ficou acampado em Refidim. E eles estavam com sede, com muita sede. Então, não tinha fonte de águas naquele lugar. Era deserto mesmo, era só pedras e rochas. Então, o povo começou a reclamar de novo. Mas que povo mais reclamão? Eles não aprendiam. Deus já tinha suprido a necessidade deles de sede. Deus já tinha matado a fome deles com carne, com pão. E aquele povo não aprendia? Estava de novo com fome, com sede. Então, Deus falou para Moisés, bata com a sua vara na rocha e sairá água. E Moisés fez conforme Deus tinha mandado. Moisés bateu na rocha e jorrou água boa, que eles podiam beber e matar a sede. Viram, crianças? Em todo o tempo da viagem, Deus estava com eles, como havia prometido. Deus estava suprindo a necessidade deles. Eles iam fazer uma viagem muito longa. Não tinham como eles levarem mantimentos nessa viagem. Mas Deus já tinha dito que ia guardar a vida deles e que ia suprir a necessidade de cada um deles. Viu que maravilha? Deus abriu o mar vermelho, aquele povo passou. Depois no deserto, Deus sustentou aquele povo com alimento, com água. E nada faltou para aquele povo. E Deus queria ensinar esta lição para aquele povo. Que confiasse neles a cada dia. Que todos os dias Deus estaria com eles. E que nada faltaria a eles. Essa nossa viagem ainda não acabou. Na próxima semana nós vamos estar aqui contando mais dessa viagem do povo israelita, do povo de Deus. E eu quero deixar com vocês o versículo que está lá em Lucas, no capítulo 1, no versículo 37. O nosso versículo diz assim, porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Não há nada impossível para Deus, não há nada que Deus não possa fazer. Mas nós precisamos confiar nele e esperar em Deus que Ele há de suprir as nossas necessidades. E eu espero que vocês estejam participando conosco da escola dominical, que estejam atentos à nossa lição e que possam participar gravando o versículo e colocando lá no grupo da igreja para que a gente possa ver vocês. Espero vocês na próxima semana. Um abraço e até lá.